Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 1º de dezembro. Em solenidade virtual, ministros do Supremo Tribunal Federal anunciaram os vencedores da 17ª edição do Prêmio Inovar. A iniciativa destaca as boas práticas da área jurídica, idealizadas por advogados, defensores, promotores, magistrados e por profissionais interessados em aprimorar a justiça brasileira. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Com maioria, plenário virtual do Supremo rejeita a queixa-crime do Greenpeace contra ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro Dias Toffoli é eleito presidente da primeira turma em 2021. Nesta semana, a Justiça do Trabalho faz mobilização nacional para encerrar processos trabalhistas. Os vencedores da 17ª edição do Prêmio Inovar foram anunciados nesta terça-feira. Este ano, a solenidade de premiação ocorreu de forma online por causa da pandemia da Covid-19. O Prêmio Inovar deste ano recebeu 646 inscrições de iniciativas de todas as regiões do país. Este ano, por causa das regras de distanciamento social, o 17º Prêmio Inovar foi realizado virtualmente. A estrutura de transmissão, como tradição, foi montada no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Os vencedores foram anunciados por ministros e ministros aposentados do STF por videoconferência. Na categoria tribunal, o vencedor foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a iniciativa Dia do Encontro, que promove um dia recreativo entre crianças e adolescentes disponíveis para adoção e pretendentes habilitados a adotar. O aprimoramento jurídico e o compromisso social são valores estimulados e permitem, assim, o exercício de diversas vocações entre os nossos servidores e magistrados. Na categoria juiz, o Prêmio Inovar foi para a prática Transição Tributária de Blumenau, em Santa Catarina. Um sistema simplificado de pagamento de tributos para diminuir as demandas que chegam ao Poder Judiciário. Dizer da nossa felicidade em participar disso tudo, da exposição desse projeto para que outros juízes possam também resolver suas dificuldades e conclamar todos os juízes que estão de alguma forma melhorando a justiça que venham participar do Prêmio Inovar. O projeto vencedor na categoria Ministério Público foi a Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos do Amazonas, que incentiva a comercialização do que é produzido por pequenos produtores, incluindo indígenas. Gratidão para todos os parceiros da Catrapoa, os órgãos públicos, sociedade civil, a Mário, Márcio, Cineide e tantos outros, sem os quais a gente não teria esses frutos. Na categoria Defensoria Pública, venceu a iniciativa Defesa das Garantias Pré-Processuais dos Detidos em Flagrante no âmbito da Delegacia de Polícia. A ação reserva defensores públicos para acompanhar processos, prisões em flagrante e dar assistência às famílias dos presos. Quando nós soubemos que a temática era essa, nós renovamos o nosso orgulho de trabalhar no âmbito da defesa das garantias pré-processuais em delegacia de polícia. Em advocacia, o prêmio foi para o software Sapiens, da Advocacia Geral da União, um gerenciador de documentos que auxilia nos controles de materiais da AGU e do Judiciário. O Prêmio Inovar vem coroar um esforço coletivo da nossa instituição na busca por uma advocacia de Estado mais segura, eficiente e moderna. A prática premiada na categoria Justiça e Cidadania foi a campanha Ceará Sem Racismo, Respeite Minha História, Respeite Minha Diversidade. Eu quero dizer da felicidade, da emoção, do reconhecimento dessa iniciativa de combate ao racismo, que é um fenômeno planetário, dessa iniciativa que prioriza a humanização de grupos étnicos discriminados. O ministro Dias Toffoli anunciou a iniciativa vencedora na categoria CNJ Gestão Judiciária, BI Correição, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. O programa de gerenciamento desafoga os serviços presenciais do TRT-5. Ferramenta que desenvolvemos, ao tempo que melhora a gestão processual, aumentando a eficiência na prestação dos serviços, releva a importância da governança do Poder Judiciário, o que se traduz em ganho para o jurisdicionado e para toda a sociedade.
O presidente do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, premiou a categoria especial deste ano, Defesa das Liberdades. A ONG Redes da Maré, no Rio de Janeiro, que promove acesso aos direitos humanos a moradores do complexo de favelas da Maré, foi a vencedora do prêmio Destaque desta edição do Inovare. Para a gente é super importante estar nesse lugar, estar nesse espaço, ter um reconhecimento como o Prêmio Inovare, uma iniciativa que acontece a partir e com a Favela da Maré. E a iniciativa busca a efetivação de políticas públicas para a garantia dos direitos fundamentais aos moradores da Maré, principalmente o direito de ir e vir com segurança e liberdade. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre uma das iniciativas premiadas no Inovare, o software Sapiens, da Advocacia Geral da União. A AGU foi vencedora do Prêmio Inovare na categoria Advocacia com o projeto do Sapiens, Sistema de Inteligência Jurídica da AGU. Criado em 2013, o Sapiens usa a inteligência artificial para auxiliar o trabalho dos membros da AGU. Todo mês, a AGU recebe cerca de 1 milhão de intimações e a cada vez mais o trabalho da máquina, os chamados robôs, é essencial. Na elaboração de manifestações como recursos judiciais, o Sapiens sugere em tempo real as melhores teses de jurisprudências. Com a escolha do argumento mais sólido e eficiente, as possibilidades de sucesso na justiça são maiores. Ele opera tanto pela coleta de informações que são produzidas pelos nossos próprios colegas no seu dia a dia, quanto pelo rastreio das informações que estão lá no Poder Judiciário. Com isso, a gente consegue fazer o cruzamento desses dados e fazer com que os melhores argumentos, ou seja, os argumentos que têm mais chance de vitória, sejam aqueles sugeridos para o colega, para o procurador, para o advogado que está preparando a sua manifestação jurídica. O Sapiens é o sistema mais integrado ao Poder Judiciário no país. Ele tem integração com 92 sistemas de tribunais no Brasil, e isso facilita bastante a vida do advogado, porque em vez de ele ter que acessar site por site dos tribunais e juntar sua peça ou receber sua intimação pelo site do tribunal, ele faz isso tudo num único sistema. Além da rapidez, o Sapiens economiza recursos. Somente a inclusão automática de informações de outros órgãos públicos no sistema, que antes precisava da solicitação por e-mail e envio de documentos, possibilitou a economia de 26 milhões de reais por ano em recursos humanos. Nós estamos num momento em que a tecnologia é um dos principais fatores, uma das principais forças para que tudo isso aconteça, e prêmios como Inovare são importantes para que a instituição tenha ainda mais certeza de que está trilhando o caminho certo. Esta é a 17ª edição do Prêmio Inovare, que tem como objetivo divulgar práticas de aprimoramento da justiça brasileira. Até sexta-feira, a Justiça do Trabalho promove a 10ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. A mobilização vai solucionar processos em que devedores não pagaram as verbas reconhecidas em juízo. A ação é coordenada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho em todo o país. Devido ao risco de transmissão do coronavírus, a abertura da 10ª Semana Nacional da Execução Trabalhista ocorreu pela primeira vez de maneira telepresencial. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou a importância de manter a realização do evento, apesar da pandemia. A fase da execução do processo é, sem dúvida, a mais desafiadora, tanto para nós que exercemos a jurisdição, quanto para os jurisdicionados. É nessa fase do processo que os direitos trabalhistas são efetivados e se concretizam na vida daqueles que buscaram a justiça. É, portanto, vital o esforço coletivo pretendido com esse evento, sempre com o objetivo maior de cumprirmos plenamente a nossa missão. Apesar da mobilização durante esta semana, a execução de processos trabalhistas continua ao longo de todo o ano. De março a setembro de 2020, 480 mil processos foram encerrados e 100 mil acordos foram firmados. No mesmo período, mais de 6 bilhões de reais foram pagos a trabalhadores de todo o país. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, destacou o pioneirismo do PJE, o processo judicial eletrônico, implementado em 2013, e ressaltou a relevância dele para que a Justiça do Trabalho continuasse atuando em meio às dificuldades apresentadas devido à Covid-19.
No mundo do processo eletrônico, fechar os fóruns para o acesso presencial não significa impedir o acesso de partes e procuradores aos processos ou parar a sua tramitação. Pelo contrário, a Justiça do Trabalho seguiu em frente. As audiências telepresenciais deram ainda mais sinergia para a dinâmica e plasticidade do processo eletrônico, com acesso de qualquer lugar e por qualquer meio, com acesso à internet. O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, lembrou que durante a semana da execução do ano passado, mais de 9.200 acordos foram homologados, o que representou uma movimentação de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A preocupação com a destinação dos valores, quando não diretamente às partes, também é ponto de atenção, que emerge do contexto em que estamos vivendo. A observância das normas vigentes e da análise de todos os impactos envolvidos é, sem dúvida, fator que não pode ser olvidado, em prol da natural objetividade e a criatividade buscadas como primeiro instrumento da resolução de questões urgentes e que são muitas no cenário da pandemia. O presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, desembargador Leonardo José Trajano, do TRT da 13ª Região, representou os 24 tribunais regionais. O coordenador-geral da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro Cláudio Brandão, explicou que algumas atividades, como leilões e maratonas de pesquisa patrimonial, serão realizadas de forma remota. O ministro também destacou que mais de 250 milhões de reais, vindos de condenações em ações civis públicas e de execução de termos de ajustamento de conduta, foram repassados pelos tribunais regionais ao combate à Covid-19. Este ano, o lema da semana objetivou exatamente transportar para a execução a realidade que nós estamos vivendo com o universo da pandemia provocada pela Covid-19. E o lema, o seu direito não pode esperar, buscou exatamente refletir as ações que foram desenvolvidas e empreendidas nesse período, objetivando solucionar processos e também destacar uma importante iniciativa à qual aderiram os 24 tribunais de destinarem recursos para o combate à Covid-19. É importante destacar que a nossa instituição não parou. Desde o primeiro momento, nós buscamos incentivar medidas de apoio à efetividade da execução. E veja a seguir, em relatório preliminar sobre o segundo turno das eleições municipais, a Organização dos Estados Americanos elogia transparência e agilidade na divulgação de resultados. Voltamos já. A Constituição de 88 tem uma importância fundamental. É o nosso documento fundacional, é o documento que contém a política e é o documento que nos faz ser civilizados. Daqui a pouco tem sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, a primeira depois das eleições de 2020. Repórter Henrique Amaral tem mais informações direto do TSE. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, a pauta de hoje tem 4 processos previstos. E o plenário já deve analisar um recurso sobre as eleições 2020, que vem lá de Monteirópolis, cidade de Alagoas. O Ministério Público afirma que o prefeito eleito no município no mês passado, Maílson Lima, estaria inelegível e não poderia ter disputado a votação de novembro. Segundo o Ministério Público, Maílson foi condenado por órgão colegiado por ato doloso de improbidade administrativa e, por isso, estaria inelegível. O relator do recurso aqui no TSE é o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. E lembrando que domingo, dia 6 de dezembro, ocorre o primeiro turno das eleições municipais em Macapá, capital do Amapá. A votação na cidade foi adiada pelo problema no fornecimento de energia elétrica ao estado, que aconteceu em novembro. E o William, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, acompanhou as eleições municipais brasileiras. Os observadores destacaram a agilidade da totalização e a transparência do TSE ao responder veículos de comunicação.
Uma missão completa e de muitos elogios foi cumprida pela Organização dos Estados Americanos. Os observadores da OEA acompanharam o processo eleitoral brasileiro desde o dia 7 de novembro. Estiveram presentes durante a maior parte das etapas, como a preparação para a votação, a carga das urnas eletrônicas, as simulações de transmissão de resultados eleitorais e o sorteio das urnas correspondentes à auditoria para verificar o funcionamento delas. Depois de analisar todo o processo, a OEA fez um relatório preliminar sobre as eleições 2020. Os observadores registraram que o segundo turno no último domingo ocorreu de forma tranquila, sem grandes incidentes. Eles elogiaram ainda a agilidade e a transparência na divulgação dos resultados. Os integrantes da missão destacaram que os primeiros resultados oficiais do segundo turno foram divulgados a partir das 5h30 da tarde. 2 horas depois, já havia informações sobre mais de 95% das sessões eleitorais. Pouco depois de 9 horas da noite, 100% da totalização havia sido feita. A abertura do Tribunal Superior Eleitoral em responder aos veículos de comunicação e em divulgar a contagem de votos oficial em tempo hábil foi valorizada. A missão também parabenizou o TSE pela superação dos desafios que surgiram durante o primeiro turno, em 15 de novembro. No primeiro turno, conseguimos divulgar todos os resultados ainda na noite do dia das eleições, o que fez com que a Organização dos Estados Americanos, que aqui funciona como observadora das eleições, registrasse que este é o mais ágil e seguro sistema de apuração eleitoral das Américas e nós somos muito orgulhosos desse reconhecimento. A OEA ainda estendeu os elogios aos tribunais regionais eleitorais pelo sucesso na realização das eleições em um país com dimensões continentais, um eleitorado de quase 148 milhões de pessoas e durante uma pandemia. O relatório final sobre todo o processo eleitoral de 2020 deve ser divulgado nos próximos meses. E no próximo bloco, a sessão de hoje do Conselho Nacional de Justiça, depois do intervalo. A Constituição Federal de 88 é a Constituição mais moderna do mundo. Assim o é, pois trouxe em seu nascedouro, como espinha dorsal, princípios e garantias constitucionais que elevaram ao patamar de relevância a dignidade da pessoa humana. Além disso, trouxe inovações, como o voto de jovens de 16 e 17 anos, como também de analfabetos. O plenário do Conselho Nacional de Justiça determinou hoje que desembargadora Ana Marilis Vivacqua deve ser considerada eleita para presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para o biênio 2020-2022. Um dos processos analisados foi sobre a eleição para o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em São Paulo, ocorrida em outubro. Uma das candidatas a presidente, a desembargadora Ana Marilis Vivacqua de Oliveira Gula, reclama no Conselho Nacional de Justiça que houve irregularidades nessa eleição. O processo teria sido feito com base num cálculo indevido para a obtenção da maioria dos votos. O quórum final da eleição havia sido fixado em 27,5, o que representa metade dos 55 desembargadores do TRT. No processo de eleição, foi definido que o candidato vencedor seria aquele que alcançasse 28,5 votos, ou seja, metade dos votos mais um. Arredondando, o quórum ficou em 29 votos. Segundo a relatora do processo no CNJ, a conselheira Flávia Pessoa, não houve qualquer manifestação no momento em que esse cálculo foi adotado. A divergência só foi apresentada na hora da apuração e proclamação do resultado. Como nenhum dos candidatos obteve metade dos votos mais um, adotou-se o critério de antiguidade, resultado que tirou a vitória da desembargadora Ana Marilis. O silêncio da requerente, enquanto era realizado o processo seletivo do qual participou, implicou em aceitação tácita do resultado,
fato que somente poderia ser afastado por esse Conselho diante de flagrante ilegalidade, o que, reitero, não houve. Assim, há de se reconhecer a preclusão administrativa temporal para o questionamento do resultado da eleição ao cargo de presidente da RT. O conselheiro ministro Emanuel Pereira abriu divergência. Não se mostra razoável, data vênia, que se conclua que para a escolha dos cargos de direção do TRT-15 se exija quórum para além da formação da maioria absoluta de seus membros, quando a própria Constituição Federal exige a título de quórum qualificado apenas aquele parâmetro para fins de declaração de inconstitucionalidade de lei, conforme preceitua o seu artigo 97. O plenário, por maioria, seguiu a divergência. Com o resultado, o CNJ determina que a eleição para presidente do TRT da 15ª Região para o biênio 2020-2022 tem como vencedora a desembargadora Ana Marilis Viváqua de Oliveira Gula. O ministro Dias Toffoli foi eleito presidente da primeira turma. Ele vai substituir a ministra Rosa Weber na condução dos trabalhos do colegiado em 2021. Ainda na sessão de hoje, a primeira turma negou habeas corpus a indígena condenado por sequestro e tortura de policiais em Mato Grosso do Sul. O índio Guarani Kaiowá Leonardo de Souza foi condenado por ter sequestrado e torturado policiais militares após um conflito entre fazendeiros e indígenas que matou seu filho em Carapó, em Mato Grosso do Sul, em junho de 2016, e também por tráfico de drogas. Leonardo está preso preventivamente desde dezembro de 2018. A defesa pediu ao Supremo Tribunal Federal para que ele responda ao processo em liberdade, com base em resolução do CNJ que estabelece procedimentos específicos para assegurar os direitos da população indígena em conflito com a lei. A defesa alegou ainda que o acusado faz parte do grupo de maior risco de contágio da Covid-19, por ser indígena, idoso, portador de diabetes, hipertensão e depressão. O julgamento começou com o voto da relatora ministra Rosa Weber. Ela, que já tinha negado o pedido liminarmente, manteve o entendimento. Para a ministra, não houve ilegalidade na prisão e o habeas corpus não seria o meio adequado para aplicar a recomendação do CNJ. No entanto, Rosa Weber considerou o fato do indígena fazer parte do grupo de risco do novo coronavírus e votou por converter por ordem de ofício a prisão preventiva em domiciliar, no que foi acompanhada pelo ministro Marco Aurélio. No entanto, os demais integrantes do colegiado divergiram em relação à medida. Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso também votaram contra a concessão de liberdade ao indígena e, por maioria, a turma negou habeas corpus a Leonardo de Souza. Ao final da sessão, o ministro Dias Toffoli foi eleito para presidir a primeira turma em 2021. Ele substituirá a ministra Rosa Weber na condução dos trabalhos do colegiado. Espero poder corresponder mais uma vez à confiança dos eminentes colegas e poder conseguir manter esse padrão de atividade, de atuação dessa primeira turma. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo rejeitou queixa-crime do Greenpeace contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo a ONG, em entrevistas e postagens na internet, o ministro chamou os ativistas do Greenpeace de ecoterroristas, entre outras declarações consideradas ofensivas pela entidade. Salles também teria insinuado possível relação entre um navio da entidade e derramamento de óleo ocorrido no litoral brasileiro no ano passado. A maioria dos ministros seguiu o entendimento da relatora, a ministra Carmen Lúcia, que entendeu que a conduta de Ricardo Salles se enquadra nos delitos de injúria e calúnia, mas que estes somente são possíveis contra pessoas físicas. E a nossa consultora jurídica, Karen Goloto, traz os destaques da sessão plenária de amanhã do Supremo Tribunal Federal. A pauta dirigida já está publicada no site da Suprema Corte e conta com pelo menos 9 processos em perspectiva de julgamentos. Um deles, um habeas corpus em que se discute se o crime de injúria qualificada pelo preconceito, a chamada injúria racial, deve ser considerado também um crime imprescritível.
O STJ decidiu dessa forma e na semana passada o ministro relator Edson Fachin proferiu seu voto no mesmo sentido, entendendo que o crime de injúria racial seria uma espécie do gênero racismo e como a Constituição determina que o racismo é um crime de natureza imprescritível, a injúria racial também deve ser considerado da mesma forma. Outra ação que está na pauta de julgamentos também pode ser julgada é uma ação que questiona dispositivos alterados na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em razão da reforma trabalhista promovida em 2017 e que criou um contrato de trabalho intermitente. O autor alega que este contrato, ao invés de aumentar o número de empregos em todo o Brasil, foi precarizar essas relações de emprego com a violação de diversos dispositivos da Constituição, dentre eles o princípio da vedação do retrocesso, o princípio da isonomia, o princípio da não garantia do salário mínimo para todo trabalhador, assim como define a Constituição, além de outros direitos fundamentais sociais previstos ali na Constituição. A sessão plenária começa amanhã a partir das 14 horas. No Direto do Plenário, a gente acompanha tudo juntinhos aqui na TV Justiça. Eu te espero. Justiça fica por aqui. Uma excelente noite para você. Até amanhã.